Boa tarde pessoal, nesse calorão, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Eu estou com o ventilador ligado. Eu preciso saber se ele está fazendo barulho o suficiente para vocês não me ouvirem. Vamos esperar as pessoas chegarem. Olá, olá, Instituto Reimagine. Pessoal que está entrando, acho que até agora foi só duas pessoas. Mas me digam aí, vocês estão me ouvindo? Porque hoje está um calorão aqui em Belo Horizonte e eu liguei o ventilador, mas ele é muito barulhento. Se ele estiver fazendo muito barulho, vocês me falem que eu vou ter que desligar, né? Eu vou ter que ficar com calor. Mas eu vou esperar aguardar. Vocês me contam aí se o barulho dele está muito alto. Já estou aqui com meu café, apesar do calor. Elaine já entrou, já vou te chamar, viu, Elaine? Tô esperando o pessoal me dizer se tá fazendo muito barulho o ventilador aqui em casa, porque hoje tá muito calor aqui em BH e eu tive que ligar. Se tiver um barulhão, eu desligo. Aí, ó, o Instituto falou que não tá atrapalhando, ainda bem, porque senão eu ia derreter aqui. Hoje a gente tá com uma live especial, porque a gente tá planejando, então. Obrigada. O Glauber falou que tá tudo bem também, que tá tranquilo, ainda bem. Se você ainda não buscou sua xícara, sua caneca, vai lá. O meu hoje é café. Eu vou conversar com Elaine Cavion. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dela, vou até perguntar a ela. E vamos ver o que ela está tomando, hein? E é muito especial, eu estava dizendo, porque a gente vai começar na Letria, então, a venda de alguns lançamentos. Na verdade, a gente vai começar a pré-venda de alguns livros que nós vamos lançar no final do ano. E a gente vai anunciar isso no máximo em umas 2 semanas, assim eu espero. E aí a gente. Desculpa, eu li Glauber, né? Glauter Barros, desculpa. É, então eu já vou chamar a Elaine, que é uma das autoras de um dos livros que nós vamos lançar essa pré-venda. Vamos lá? Deixa eu chamá-la aqui. Vamos para o nosso papo. Oi, Thaís, Oi, tudo ei bom? Elaine, Tudo? boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tô vendo um monte de gente conhecida aí. Olha aí. O que você Cláudia, está tomando aí, Elaine? Você está com seu café aí ou o quê? Chá? eu fiz um chá. Eu fiz um chá especialmente agora aqui, um chá de frutas, e fiz especialmente para o momento agora aqui. Tô com meu chá. Olha aí. Aí não, Embora não tô fica calor, né? Igual aqui, também, Thaís. tá? Nossa, aqui Uhum. tá ficando insuportável. Eu não sou muito calorenta, mas sem ventilador não tá dando para trabalhar. Tá incrível esse calor. É isso aí. Mas vamos embora, né? Vamos lá. Vamos sim. Então, gente, eu não apresentei a Elaine, vou pedir para ela mesma falar sobre ela, mas ela, futura não, ela é autora já da letria, porque ela já tem um livro que está quase saindo, nós vamos mostrar um pouquinho dele aqui. Mas ela também é estudiosa desse mundo da literatura, né? Ela fez letras, é estudiosa desse mundo do incentivo à leitura, que eu quero que a gente converse muito sobre isso aqui também. E tem um currículo aí muito legal de projetos, de palestras nessa área, né? E, Elaine, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho exatamente sobre a sua experiência, sobre você, porque você fez letras, estudou literatura, mas você se tornou escritora, o que não é um caminho para todo mundo, né? Nem todo mundo que estuda letras e literatura vai virar escritora. Conta um pouquinho para a gente dessa parte da sua vida. Como foi que você se descobriu escritora? Porque você já tem alguns livros, né? Fala um pouquinho disso aí para a gente. Sim, o Tempo de Navio, que está sendo lançado agora pela Letria, é o meu quinto livro, né? Então eu estou bem feliz, porque eu sempre digo, agora tem cinco, ó, tem 5 dedos, uma mão cheia de livros já. E, enfim, claro, eu me tornei escritora como um percurso natural da minha experiência. A escrita veio com muita naturalidade,
porque primeiro eu comecei a trabalhar em biblioteca de escola, até tem uma colega minha que está presente aqui, a Giovana, muito querida, que eu lembro com muito carinho, a gente ainda tem contato, então comecei a trabalhar em escola com esses projetos de incentivo à leitura, de promoção de leitores, de mediação de leitura, e aí eu descobri a contação de histórias e mergulhei nesse mundo das histórias com muita profundidade e apaixonamento. E a partir desse mergulho, desse estudo, é que veio a vontade de escrever, mas ela veio de uma forma muito natural. Depois eu acabei indo trabalhar também, já são 16 anos, 16 anos de Secretaria da Cultura também, em projetos de leitura aqui de Caxias do Sul. Atualmente eu trabalho no Programa Permanente de Estímulo à Leitura, que organiza a Feira do Livro, que tem vários projetos que levam a leitura para as comunidades e escolas de Caxias. E eu trabalhei sempre do outro lado. Eu digo que eu trabalhei nos bastidores. Na escola eu levava autores, aqui na secretaria a gente escolhe também os autores para os projetos. Então, a questão de se tornar uma escritora, ela vinha também envolta numa questão crítica. Porque se eu era uma pessoa que estava fazendo escolhas, estava analisando e também exercendo uma curadoria, eu também, quando lançasse alguma coisa, tinha essa questão interna. Digo, poxa, tem que ser algo muito legal, muito bom. Então, eu até acho que demorei para lançar em função disso, mas aí foi um caminho sem volta e eu amo escrever, eu me encontrei muito na escrita. Eu adoro escrever mesmo. Mais ou menos isso. Que legal. E os seus outros livros, me fala um pouquinho, são sobre o quê? Você vai num tema só, é o que vem na sua, o que te inspira no dia a dia? Como é que é essa inspiração aí? E sobre o que é seus livros, né? Olha, eu acho que eu tenho temáticas bem diferentes, assim, em cada livro, né? O primeiro é o Formigas, né? Que é bem conhecido já, nossa, super adotado em muitas escolas. Ele já tem 11 anos de estrada, esse livro já está 11 anos em catálogo, foi o primeiro. Aí eu tenho o Colecionador de Águas, que também é um livro que ele foi premiado, foi Feira de Bolonha, foi traduzido no Líbano, na Espanha, na China. Eu tenho o Amarelo, que fala de árvore, né? E tenho o Mestre dos Guarda-Chuvas, que, embora tenha uma similaridade aí com o Colecionador de Águas, são temáticas bem diferentes, são histórias completamente diferentes. E agora o Tempo de Navio, né? Que não fala de água. Aí eu vou deixar uma pulguinha ali atrás da orelha do pessoal. Então, eu acho que são temáticas diferentes em cada livro. Que legal. E você falou sobre esse seu cuidado mesmo para a escrita, assim, eu não conheço seus outros livros, mas O Tempo de Navio, isso é muito perceptível. Quando eu fui ler pela primeira vez, eu fiquei realmente emocionada, assim, é uma coisa muito diferenciada e que, de fato, dá para perceber que você tem cuidado mesmo, não só com as palavras, mas, assim, de não tratar o leitor, mesmo uma criança, né, mesmo uma criança, como menos capaz de entender esse texto, né, muito, muito legal mesmo. Então, eu acho que a gente já pode falar, depois eu quero conversar um pouquinho também sobre outras questões relativas à leitura com você, mas já que a gente entrou no Tempo de Navio, então eu queria já mostrar algumas ilústrias que é de ninguém menos do que o Dilon Moraes, né? Maravilhoso. Vou mostrar a capa já para vocês, em primeira mão, olha aí. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo mesmo de criação do texto desse livro. Enquanto você fala, né, sobre a experiência de ter escrito ele, eu vou passar um pouquinho das ilustrações aqui, pode ser? Pode ser, já que a gente está no assunto, né, Taine? Pois é, O Tempo de Navio, ele é um livro muito especial, realmente, assim, ele é... Eu sei que eu sou suspeita em falar, óbvio, né? Mas ele é um livro muito do coração. Então, eu fico bem feliz com as ilustrações do Odilon, que estão muito bonitas. E ele veio devagarinho, assim. Ele não foi um livro que eu escrevi rápido, ele veio devagarinho. Mas conforme ele veio inteiro, ele veio muito inteiro. Eu não tive nenhuma dificuldade em
em resolver a história, nada, porque tem alguns livros meus que eu tenho que, nossa, eu sofro às vezes, alguma coisa eu não consigo resolver e eu demoro muito. E o Tempo de Navio não, parece que ele veio como um navio mesmo, sabe? Ele veio e devagar, mas ele veio todo, ele veio inteiro. Então, ele fala, assim, do tempo mesmo, né? Tempo de Navio, ele fala do tempo do sonho, do tempo da imaginação. E ele fala muito assim, porque nós temos dois tempos. A gente tem o tempo da realidade e a gente tem o tempo do sonho, o tempo do imaginário. O tempo da realidade é esse tempo que nos consome. É o tempo do dia a dia, do levanta cedo. Agora, na pandemia, nem tanto, né? Tá, mas o tempo normal, esse nosso, da correria do dia a dia, né? É o tempo de correr, é o tempo de fazer milhões de coisas, é o tempo que a gente tem que dar conta de muita coisa nessa vida. Nós temos muitos papéis, muitas pessoas e a gente dá conta de muita coisa nesse tempo da realidade. Mas existe um outro tempo que é um tempo diferente, que é um tempo que passa diferente, que é o tempo do sonho. E esse é o tempo de navio. O tempo de navio é o tempo de imaginar, é o tempo do sonho. E as crianças, elas têm esse tempo, que a gente, conforme cresce, nós vamos perdendo. Aí todo mundo depois tenta, vamos buscar a nossa criança interior, vamos dar uma parada, vamos respirar, vamos fazer isso e aquilo. A gente tenta de todas as formas retomar esse tempo, porque o tempo da realidade, ele nos consome. Ele é um tempo voraz, ó, já se diz voraz. Passou uma semana, nossa, já é final de semana, já é final de mês, opa, é Natal, consome. O tempo do sonho é um que nos alimenta, é um tempo que nos abastece, é um tempo que a gente precisa para estar em conexão conosco mesmos. E a criança vai saber muito bem, vai se enxergar nessa leitura, porque a criança é assim. Sim, ela tem o tempo do sonho. Quando ela está na leitura da história, aquele é o tempo dela. É o tempo único, é o tempo daquele instante. Então, eu acho que essa conexão nesse livro, com esse tempo do imagem, também é o tempo que as crianças elaboram as suas coisas, aprendem o mundo, aprendem assim, e que muitas vezes até os adultos acabam puxando, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não deixam tanto tempo para ela brincar, no tempo da brincadeira, que gente, é muito necessário, muito, muito esse tempo mágico, esse tempo da história, esse tempo da imaginação, é muito necessário. Então, eu acho que nesse livro eu tentei trazer isso. Isso é o tempo de navio. O tempo de navio é o tempo do sonho. Só que eu conto tudo isso por meio de um personagem, que é ele não tem nome, porque pode ser um menino, pode ser uma menina, é uma criança que vai, então, fazer esse percurso imaginário nesse navio que ele não exatamente na água, né? Ele navega no céu. E o que é fantástico, né? Esse recurso aí que você usou para falar sobre o sonho, né? Um navio que fica no céu, assim. É muito legal o início, porque ele fica lá esperando, né? Às vezes ele vê, às vezes ele não vê. De repente surge mesmo. E sonho é bem assim mesmo, né? Sonho, às vezes, a gente vê só os relances deles, assim, até que ele fica bem nítido pra gente. Alguma coisa acontece e ele fica bem nítido pra gente. Achei muito legal essa metáfora que você usou. E a questão, travou aí um pouquinho ou vocês estão me vendo? Travou um pouquinho. Se o pessoal também puder falar se está travando para vocês ou se é só para mim, vou até abrir o meu celular pessoal aqui. Vai, pode falar, vamos ver. Tá, vamos lá. Para mim, travou um pouco. Continuando. A questão do ar e do Del. Olha só, a gente sonha, quando a gente imagina, para onde a gente olha? A gente não olha para baixo. Quando a gente quer alguma coisa boa, ou quando a gente lembra de alguma coisa boa que a gente quer, ou a gente quer uma mudança, a gente quer mexer com o nosso sonho, o que a gente faz? A gente sempre imagina algo para cima, né? E esse Verdade. sonho afetivo, esse sonho, essa memória boa, ela vem sempre do alto. Olhar para baixo já
traz um outro tom simbólico, né? O para baixo. Agora, para cima é diferente. Olhar para cima, a verticalidade é o caminho do sonho. Então, ele sabia que o navio existia. Ele só estava esperando ele chegar. Por isso que ele olhava para o céu para ver o dia que ele chegasse. Até que ele chegou, né? Isso é bem o início da história. Então, o espaço do sonho é o espaço aéreo. É o espaço da leveza. É o espaço da imensidão. Então, ele olha para cima. Então, esse navio, ele não poderia navegar em outro lugar. Ele é um navio aéreo. E o navio, quando ele chega, ele também não vai ficar parado depois, né, gente? Porque ele é um navio. O navio é feito para navegar. Então, ele vai chegar, mas ele também vai ter todo um percurso. Então, ele navega em outros mares, os mares aéreos dessa imaginação. Muito legal. Sempre que a nossa imaginação é do tamanho do mundo. Então, é isso. Isso aí. E ele traz uma coisa que dá muita curiosidade também, Elaine, porque você segura um pouco a história até o momento que ele está vendo esse navio, mas vai ter um momento que ele vai subir nas escadas e vai chegar lá. Inclusive, a gente está trabalhando o book trailer, que é para poder justamente dar um gostinho do livro, né? E aí eu estava conversando com um rapaz que faz pra gente animação e tal, e aí ele queria contar um pouco mais da história. Eu falei, não, para na hora que ele chega no navio, porque depois a pessoa vai ter que ler a história para saber, porque dá muito essa curiosidade, né? O que ele vai encontrar lá nesse navio na hora que ele sobe, né? Muita coisa que ele vai encontrar. Ei, parece que travou de novo. Aí, voltou. Foi falando e deu uma vadinhas para mim. Pessoal, novo, então. Ele sobe no navio e lá vai acontecer muita coisa, né? E enfim, eu também tenho um final assim um tanto quanto surpreendente, né? Talvez não seja um final assim tão previsível, né? Porque... Tem. Ele é todo surpreendente, esse livro, gente. E muito feliz com as ilustrações do Odilon. Eu acho que o Odilon tem essa leveza no traço também, porque a gente tem que pensar como livro esse diálogo entre imagem e ilustração. Como é um livro que fala de leveza, né? Até em determinada parte tem até as palavras do ar, que eu falo que existem palavras do ar, que as palavras que a gente usa diariamente, né? E algumas palavras são mais aéreas que outras. Elas têm, parece que tem uma outra leveza, elas têm essa matéria nelas. E então a ilustração também, ela teria que ser essa ilustração que conversasse com o texto. E isso o Odilon fez muito bem, imagina, sem palavras para a ilustração dele, para as cores usadas, tudo isso. E a editora também. Aqui a gente está mostrando. A gente está mostrando só a versão ainda digital, né? Porque, como eu disse, o livro ainda não foi lançado. A gente vai lançar a pré-venda dele. Mas o projeto editorial dele, inclusive, foi pensado dessa forma também. É um livro que vai abrir de uma forma diferente, né? Até o papel foi pensado para trazer essa leveza também. Então, aguardem para ver o livro de papel, que ele está todo pensado assim. Eu tentei voltar aqui, não consegui, mas alguém estava te dando parabéns e disse que era um sonho realizado ter um livro ilustrado pelo Odilon. É isso mesmo? Você tinha esse desejo? Ah, sim, foi aí. Tudo bom? Legal, tem o Zé também aqui, gente, pessoal querido. Obrigada pela participação de vocês. Sim, é um sonho realizado, é um sonho. Eu tenho, assim, uma relação muito bonita com o Odilon, admiro demais o trabalho dele. E esse era um texto muito especial. Eu realmente... Eu busquei um ilustrador que valorizasse a palavra. E o Odilon, ele foi muito delicado. Ixi, travou para mim de novo. Que dó. Tem um estilo próprio. Elaine, tá aí ainda? Ilustrável quando se vê uma ilustração do Odilon. Mas ele teve... Voltou. Ouviram? Deixa eu ver. Foi só o iniciozinho mesmo. Será que a gente faz aquele plano de você ligar 4G?
Posso tentar, posso tentar. Deixa eu fazer aqui. Vou tentar Vê se ligar o você meu 4G, consegue. gente. Só um minutinho. Vamos ver se melhora, né? Que tá realmente travando, né? Para vocês também? Tá travando aí? Ela tá tentando colocar no 4G para ver se fica melhor. Deixa eu mostrar mais algumas imagens do livro aqui. Olha isso, gente. Ele é imagem e texto, imagem e texto. Esse aqui é o final já. Ah, ela caiu. Vou chamá-la de novo aqui. A gente está conversando com a Elaine Cavion, que é a autora do livro Tempo de Navio, que vai ser lançado em breve. Vocês estão falando que está travando, né? Para mim também tá. Aí eu pedi para ela colocar no 4G, ela deve ter caído, porque para isso ela deve ter tido que desligar o Wi-Fi, né? Vamos esperar ela entrar de novo, mas para quem está aí agora, ela já está aqui, para eu chamá-la. Estou conversando com Elaine Cavion. Será que Oi, ele tá? Vamos ver se melhora, então. você está no É que é 4G agora? normal, né? Normal. A gente está sujeito aqui nessas lives, a gente tem enfrentado isso todo dia. Também lá onde eu estou trabalhando no programa permanente, a gente está fazendo um projeto bem bonito com o escritor na comunidade, estamos fazendo lives também. E é isso, a gente vai aprendendo, né? Todos os dias. Acontece. Isso. Você estava respondendo a questão do Odilon. Ah, sim. O Odilon, ele tem esse traço, assim, bem característico dele. Enfim, quem conhece a literatura infanto-juvenil conhece o traço do Odilon. Ele já tá ali um ilustrador premiadíssimo, enfim. Mas ele soube, assim, dialogar com o texto. E a gente conversou muito também. Então, essa troca entre autor e ilustrador, ela é muito, muito interessante, porque a gente consegue... O livro fica bonito, tem essa conversa entre texto e imagem, e ele teve a delicadeza de respeitar muito o texto. Então, é um diálogo, né, entre imagem e ilustração. E foi muito bonito o É resultado. isso mesmo. Acho que quem não produz livro não tem ideia, né, dessas coisas. Desculpa. Não, tá muito bonito. Eu tô aqui falando que eu tô louca a ver também. Eu não tenho ele em mãos ainda. Ainda não foi impresso, né? Mas eu tô dizendo assim que quem não tem ideia dessa questão da produção do livro, não imagina, né, assim, o que tem por trás. E essa conversa mesmo que você está falando é super importante, né, de quem escreve, do texto com a imagem, né? A imagem não pode ficar repetindo o que o texto fala, né? Enfim, tem bastante coisa nisso aí. Oi, Elaine? Acho que travou de novo pra gente. Voltou? Voltou. Agora vou. Ai, que dó. É tão ruim quando a gente está conversando no embalo e para, né? É verdade. Você estava falando da Mas vamos produção, continuar, né? vamos tentar. Vamos lá. O pessoal está perguntando aqui quando que é o lançamento do livro. Pessoal, eu expliquei no início o que acontece. A Adriana perguntou. A gente vai lançar a pré-venda do livro. Isso vai ser feito agora em outubro. Mas o lançamento do livro mesmo vai ficar mais para o fim do ano. E aí a gente vai Isso. divulgar isso com calma. Já tem data aí, né, Taíne? Lá dia 12 de dezembro. Dia É, 12. é. 12 de dezembro em Caxias do Sul, né? Isso, na Feira do Livro de Caxias do Sul. É. A gente pode tentar fazer também um online para o pessoal daqui. A gente pode bolar algumas coisas legais, viu, Elaine? A gente tem que planejar isso daí. Com certeza. Agora é o momento, né? A gente está fazendo tudo assim e está funcionando também. Eu acho que todo mundo entrou já nesse mundo, né, da virtualidade. Gente que não tinha
não tinha intimidade com essas questões de lives, então está todo mundo agora já fazendo isso, porque é o caminho, não tem o que fazer. Isso aí. Então, Eu costumo dizer que a diga. gente está distante no espaço, mas nós estamos próximos no afeto. Então, assim, ó, só o fato da gente estar conversando, estar aqui, né, com esse momento tão legal aqui, ó, chazinho, tá ótimo. Isso mesmo. Elaine, eu vou aproveitar então que nós estamos batendo um papo, a gente já falou sobre o tempo de navio, a gente vai conversar um pouquinho sobre também a sua experiência em relação à leitura. Eu fiquei curiosa porque você trabalha muito nessa questão do incentivo à leitura, né? Isso é um assunto legal, assim, vira e mexe, já tem algum pai perguntando como é que faz o filho gostar de ler, ou aluno, o professor pergunta como é que faz o aluno gostar de ler. Enfim, como é que você vê essa questão do incentivo à leitura? Isso de fato é possível? Depende da família, da escola, do estado, de todo mundo junto? Como que é isso? Olha, se for todo mundo junto, melhor, né? Obviamente que quanto mais vias a gente conseguir atingir, melhor. Mas são muitos anos, são mais de 25 anos nesse trabalho, e também comecei em escola, como eu coloquei, e também passei por outros setores também da arte na Secretaria da Cultura, então tive contato também com outras áreas da arte. E eu penso que sim, inicialmente a família é sempre fundamental, é o que a gente sempre fala, né? Mas a escola, ela tem dado um suporte nessa questão do incentivo à leitura muito grande. E nós, na secretaria, nos projetos, a gente justamente busca fazer essa parceria tanto com a educação como com a sociedade civil. Então, os projetos não são somente direcionados à educação, à escola, mas também a outras instituições que fazem esse viés, essa ponte entre o livro e o leitor, muitas vezes com formação de leitores, com encontros entre leitores e escritores, enfim, fazendo toda essa mediação para que o livro chegue naquela ponta, chegue lá onde ele não costuma chegar, naquelas famílias que não têm o costume de ir para uma livraria, que a gente sabe que isso é muito difícil no Brasil. As escolas aqui em Caxias, a gente fala de uma realidade legal, porque a maioria das escolas tem a sua biblioteca, grande maioria. A gente sabe que não é essa realidade no país, que 60% das escolas não tem bibliotecas. Aqui a gente tem, né? A maioria das escolas tem, mas mesmo assim a gente precisa também mostrar a riqueza do que tem neste objeto livro, a riqueza que existe na literatura, na leitura literária. E esses projetos, então, eles vêm muito em função disso. Eles vêm para formar, para incentivar e para levar o livro, fomentar o acesso mesmo aos leitores. E também, né, a gente sempre fala do professor leitor, então a gente tem muita parceria com os professores, a gente tem, na verdade, Caxias, assim, tem um longo trabalho, tem um trabalho, assim, de muitos anos, que começou lá em 92, com o primeiro ProLer que eu participei. Então, assim, Caxias é a única cidade, eu acho. Eu não sei se eu estou falando, gurias, eu não sei se é isso mesmo, mas é uma das poucas, se não a única, tá? Que mantém o ProLer, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, desde a primeira edição. A gente nunca falhou um ano na realização do ProLer. Inclusive, esse ano vai ter também, mesmo que seja virtual, à distância, vai acontecer o ProLer também dentro da Feira do Livro. Então, tem uma caminhada muito grande aqui na cidade de incentivo à leitura. E eu acho até, de certa forma, produto disso, né? Por ter começado essa caminhada e agora estou na escrita. Então, eu tenho muito orgulho dessa caminhada. É uma coisa, assim, que me preenche, assim, a questão afetiva, porque a gente tem uma longa caminhada. Eu e outras colegas que estão aqui também, a Heloísa, a Cláudia, eu vi a Adriana também aqui. Então, é muita gente. Tem o Zé aqui também trabalhando agora com uma escola de contadores de histórias. A gente tem um lastro aí, a gente tem uma cultura de incentivo à leitura. Uhum. A Elô está falando aí que somente alguns comitês sobreviveram, que é o que você está falando, né? E nós sobrevivemos, a gente mantém isso com muita luta e muita garra, sabe? E a gente tem a participação, a gente tem a parceria, e a gente vê, inclusive, as gerações de professores, porque nós somos as mais antigas ali, né? A gente vê a renovação também, às vezes, dos professores que vêm também, e a gente percebe que nunca é
o trabalho com a leitura, ele precisa ser contínuo. Não existe assim, agora eu vou parar que tá tudo certo. Não. Ele precisa ser contínuo. Sempre, sempre, sempre. E tem que insistir, né? É isso que você está falando. Assim, ninguém vira leitor do dia para a noite, né, Elaine? Uhum. Às vezes algumas pessoas têm, a gente nota em algumas Já crianças, nascem. aquela necessidade. Eu acho que eu fui um caso assim, aquela vontade aquela necessidade de imaginário. Mas tem outras que a gente precisa mostrar, sim, que existe um universo abrindo aquelas páginas, né? E às vezes aquele objeto não é tão atrativo, existem outras coisas que que puxam a criança, o adolescente principalmente. Eu defendo muito também a questão de formação de leitores e mediação com adolescentes, embora a minha escrita seja mais para crianças, mas eu acho que o adolescente não pode ser esquecido. Eu acho que ele também lê, tem um filho de 16 anos, então sei do que eu estou falando. E, enfim, eu acho que é isso, a gente precisa puxar esse leitor, porque o mundo Sim. todo te puxa fora e a gente precisa trazer as crianças, os adolescentes, os adultos também, que hoje também estão se perdendo, estão lendo muito pouco, estão lendo menos. A gente tem que trazer para a leitura. É um trabalho de todo mundo, né? Escritor, mediador, editor, né? Tá aí. Isso aí. E uma leitura bem completa, literatura, né? Vamos falar assim, porque a gente até comentou isso na hora que fui falar do seu texto, porque tem muito essa associação da leitura como ensino ou dever de casa, ou algo, né, relativo à escola, e a gente precisa desse incentivo à literatura, né, para diversão, para o sonho, como é o caso do Tempo de Navio, né? A leitura literária, né? Que é o que eu busco na minha escrita e também o que buscamos nos projetos. Sempre a leitura literária. Então, é isso sim, porque e a leitura ela vai profundamente no ser, ela faz o indivíduo se conectar com ele mesmo. Então, a gente fala no prazer de ler e isso é muito importante, mas esse prazer ele não é um prazer do entretenimento. A gente sabe que o prazer da leitura tem um outro viés, tem um viés de camadas, tem um viés de encontro consigo mesmo. Então, essa é a beleza da leitura, né? Muito Então, o legal. livro traz isso. Isso aí. Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas, pessoal, se vocês quiserem, fiquem à vontade também para fazer perguntas para a Elaine, tá? É Elô mesmo, eu acho que eu estou falando certo. A Elô falou assim, não ao didatismo e pedagogismo na literatura. Assim, a gente, o ideal mesmo é a gente trazer essa literatura como literatura, né, e ela, por si só, é maravilhosa, assim, não precisa de ensinar, realmente, a gente tem conversado muito sobre isso. É lógico que ela pode também e deve ensinar também, porque isso é muito importante, mas ela não precisa ser só isso, como muitas pessoas acham, né? E aí a gente vai entrar numa seara de muitas linhas de pensamento, né? Mas eu defendo também, como a Elo, não pedagogismo, não didatismo, porque eu penso que a leitura literária, ela tem a função essa de emancipação do ser humano e ela não tem função didática. Vamos deixar a função didática e pedagógica para os conteúdos da escola. No momento que você direciona quer direcionar o imaginário, você também poda o imaginário, você também está tolhendo possibilidades de criação imaginárias. Então, eu sempre tenho como premissa, como diretriz na minha escrita, essa questão de deixar o imaginário muito aberto e muito expansivo. Claro que tem uma narrativa com toda uma coerência, mas é preciso imaginar, porque aí sim, depois lá na escola, essa criança, esse aluno vai ser capaz de também elaborar as suas soluções, elaborar o seu pensamento prático, crítico, lógico, lá naquele momento. Mas a literatura, ela tem a função da arte, né? Essa função do imaginário. Então, direcionar a leitura, escrever para ensinar alguma coisa tão empobrecedor. É muito empobrecedor. Eu acho triste até essa questão. Acho que a gente tem que combater mesmo.
Assim, a gente como editora, Elaine, eu também como pessoa que gosta de estudar literatura infantil, eu acho que tem espaço para muita coisa, só não tem espaço para coisa ruim no sentido de um texto ruim, né? Eu acho que, como editora, a gente pode trazer textos que de alguma forma ensinam alguma coisa. Eu só acho que, de fato, a gente não pode dizer que a literatura é só para isso, né? Que aí que está o ponto, assim, o pai que só compra o livro para alguma coisa, né? Ah, meu filho precisa fazer xixi na fralda, ou meu filho precisa falar sobre sentimento. Se a literatura fosse só para isso, aí, enquanto editora, realmente a gente não acha legal. Apesar de que a gente entende que existem espaços para os livros que ensinam também, se eles tiverem um texto literário, né? É meio complexo, né? Com certeza, é complexo, mas é interessante esse debate, porque existem alguns textos literários que realmente, assim, eles fazem esse envolvimento para que a conclusão seja essa, né? Mas eles têm um envolvimento imaginário, eles trabalham também o simbólico. Então tem uma Sim. sutileza ali nesse texto. Não é algo assim tão... O que eu falo é aquela coisa assim... tem que ensinar, por exemplo, a gostar de verduras e vegetais, então eu vou criar uma historinha para isso, né? Uhum. Que aí já é uma historinha, né? Então, não, isso não. Mas, Tem enfim, um objetivo prévio, né? aí vira didático, aí vira livro didático, aí não Uhum. teria o Isso aí, porquê mas eu de... falei que eu queria te fazer mais uma pergunta, que é nessa área de tecnologia. Eu vi que você estudou algo relativo à tecnologia. Eu não sei se foi algo que você se aprofundou, enfim. Mas já que a gente está falando de incentivo à leitura, uma questão que é muito comum é os pais, principalmente adolescentes, que era o que você estava falando, dizer que a tecnologia tem atrapalhado essa leitura, né? Então, os meninos ficam muito tempo nos computadores ou leem muitas coisas no digital ali, mas na hora de ler mesmo profundamente, não leem. Você consegue ver esse embate da tecnologia e da leitura ou é meio também exagerado? A tecnologia pode incentivar a leitura também? Olha, eu também, outra questão, outro assunto que tem várias correntes de pensamento, mas na época É, o meu estudo, a conclusão que foi feita, toda a fundamentação teórica foi que são dois agenciamentos, a gente fala em agenciamentos, tá? Diferentes, são recrutamentos diferentes, porque eu estudei especificamente a interação em tela, a interação com o texto em hipermídia e o texto de papel. Então, a questão da interação... Será que travou aqui de novo? eu estou ouvindo a sua voz. Estou te ouvindo. Tá, porque a questão da leitura em tela, ela não permite um aprofundamento da subjetividade, tanto quanto a leitura em papel, no livro, pelo próprio fato de que a tela ela tem uma luz. Isso é neurociência, tá? É estudado. Então a tela tem uma luz. A gente na tela não vê a palavra como signo linguístico, a gente vê a palavra como imagem. Até tem aqueles testezinhos, né, que se a pessoa coloca poucas letras, assim, a pessoa consegue, né, ler e tal, porque se enxerga a palavra como imagem, não como signo. Então são agenciamentos cerebrais muito diferentes que se fazem. Também tem a questão da distração. A tela, ela é muito mais, ela distrai muito mais. Então, também aí a própria distração impede uma reflexão mais aprofundada e uma compreensão mais aprofundada do texto. Então, sim, na minha opinião, eu ainda acho que isso, da época que eu fiz o estudo, que foi lá nos anos 2006, que faz muito tempo, né? Mas eu tenho acompanhado e me atualizado a respeito, eu percebo que não mudou muita coisa não nessa questão. A gente tem muito mais interatividade, a gente tem muito mais distração, a gente tem muito mais scrolling, que é esse rolar a tela, e, na verdade, os textos cada vez mais curtos, cada vez menos aprofundados, porque quem consome o texto em tela não vai ficar lendo um texto longo. E como eu faço um outro estudo também sobre o imaginário, dificilmente você fica com a palavra, a questão do se aprofundar na palavra, do devaneio da palavra, do que o texto traz, dificilmente isso se faz numa tela. Então, eu acredito que a leitura em tela é muito interessante, porque ela é informativa,
ela é de pesquisa, eu tenho acesso ao conhecimento, eu tenho vários acessos muito importantes aí. Agora a gente está vendo as escolas também, como é importante o recurso tecnológico. Então é muito importante. Mas os recursos para esse agenciamento do imaginário, eu não acredito que se faça da mesma forma na tela do que no livro. Eu acredito ainda que o livro é bem diferente a forma de ler a subjetividade do texto. Olha aí, eu sou suspeita, eu acho que nós que somos do Mercado Livre somos suspeitos, né? A gente realmente não consegue substituir uma coisa pela outra, né? Mas eu realmente acho que, independente se é porque é a gente ou não, é insubstituível, né? Sempre será assim, né? Insubstituível. Claro que você pode ler mas assim, não é igual, nunca será, né? Não, a própria tecnologia, porque a gente fala em tecnologia, né? O livro é uma tecnologia também, tudo que o homem criou é uma tecnologia, uma caneta é uma tecnologia. O livro também é uma tecnologia. Quando ele surgiu também, ele funcionou. Mas ele é completamente diferente. O que você aciona para decifrar esse código no papel, na questão do folhear, na linearidade do texto e na tela, onde você tem a hipertextualidade. Então, são formas diferentes de se acessar aquele objeto. Mas eu também, Taine, eu não tenho nada contra, por exemplo, quem vai para uma viagem e leva os seus livros no Kindle, sabe? Tá lendo Sim. também. Então, ok, vamos lá. Também é uma forma de ler. Não se tem também esse radicalismo todo, né? Mas vamos... O Kindle até tenta imitar um pouquinho o livro, né? Com a cor, com a textura, né? Mas a questão são leituras diferentes. Uhum. Muito legal isso que você falou do acesso do cérebro, né? Eu nunca tinha ouvido nesse sentido, realmente. Deve ser muito diferente. Diferente. A gente tem estudos sobre isso que é diferente. Eu estou tentando voltar, que o pessoal falou algumas coisas, eu queria ler para você, ó. O Cássio falou assim, ó, a literatura tem que discutir todos os assuntos, tem que ser livre. Mas ele falou que ela é uma bússola, ela mostra o caminho, o resto é com o leitor. É isso aí. E acho que foi a Elô que falou agora, deixa eu só voltar aqui, que os livros nunca poderão ser substituídos, são suportes diferentes, importantes, mas ele nunca vai perder o seu reinado. É isso aí, isso que a gente está falando, mas assim a gente espera, viu, Elô? Eu acho que é o caminho mesmo. É verdade. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo super então bem. ótimo. Elaine, vamos falar um pouquinho sobre o... pode dizer. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia mudar um pouquinho de assunto, ia falar um pouquinho de quarentena, você contar para a gente um pouco como está o seu processo aí de produção, de criação. Você está trabalhando em alguma coisa nova e como é que essa quarentena tem te afetado aí? Olha, assim, eu continuo trabalhando, a gente tem o teletrabalho, né? Então eu diminui um pouco a minha carga horária em função de uma nova função neste ano mesmo. E em função dessa diminuição de carga horária, eu tenho me dedicado assim intensamente a produzir. Então eu tenho produzido muita coisa esse ano. Esse ano eu tô com muita coisa nova e eu consegui, assim, eu consegui focar na minha produção, voltei a ler muito, então era um tempo que eu não tinha e aí eu tô conseguindo produzir bastante. Mesmo diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta, que a gente sabe da realidade que não tá fácil, né, para todo mundo, mas eu tentei criar uma certa disciplina de criação, assim, até de horário, tentei criar isso para realmente produzir, que era algo que eu estava sentindo falta, porque em anos anteriores eu estava em algumas funções que não permitiam que eu tivesse esse tempo. Então eu estou esse ano aproveitando para produzir, deixar assim esse meu imaginário trabalhar bastante. E eu estou muito feliz. E, por incrível que pareça, Taine, eu tenho tido muito trabalho também com as lives, então muitos encontros também. E isso é muito legal.
As pessoas, a gente não para, né? A gente da escrita, da arte, a gente não para. Então, esse período de quarentena tem sido assim, com o filho em casa, né? Que esse ano todo foi em casa em função da escola, mas tem sido assim, tem sido, posso dizer que produtivo. Esse lado bom da tecnologia, a gente estava falando de que acho que como tudo, a tecnologia tem um lado bom e ruim, e esse é um dos bons, né? O fato dela fazer a gente chegar em mais lugares, conversar com mais gente, e aí incentivar mais leitores, né? Agora, o que eu mais sinto saudade são dos encontros com os leitores. Nossa, eu sinto muita saudade, porque é um momento tão especial quando eu vou para as escolas, quando eu converso com a gurizada, como a gente chama aqui no Sul, sabe? A gurizada. Quando eu converso com os alunos, o retorno deles, o retorno dos professores também, é sempre muito especial ver o que eles fazem nas escolas, os trabalhos. Então, esse é um momento sempre muito especial. Isso é o que eu estou sentindo falta, que a virtualidade ela não substitui esse contato próximo, né? Com Então, não vejo certeza. que passe para que a gente volte a se encontrar. Que legal. E você está falando desses retornos, você costuma ter retorno das famílias também, por exemplo, dos pais? Já teve esses retornos em relação ao seu trabalho de incentivo à leitura? Muito com relação aos livros que eu escrevo, sim, muito, nossa, muitas vezes escreve. Hoje mesmo eu vi uma pessoa que postou no Instagram um comentário sobre o Formigas, que é o meu primeiro livro. E, então eu tenho muito retorno com mensagens de pais. Eu acho isso muito legal. Para mim, isso me incentiva demais a continuar escrevendo, que a gente sabe que também não é algo assim tão fácil, né, a publicação de um livro. Isso me incentiva demais a continuar na escrita, a continuar escrevendo. Então, Muito legal. tem sim. Uma coisa que aquece, digo, aquece o coração. Ah, com certeza. É porque a gente escreve ali um pouco na solidão, né? Depois a gente compartilha um pouco com a editora, com o ilustrador, mas a gente só vê mesmo o que acontece quando vai para o mundo, né? Que é aí que é gostoso mesmo você ver ele acontecendo nas pessoas, né, Elaine? Aí que é legal, aí que é legal. Então, uma vez, eu sempre cito isso. Eu teve um menino uma vez que ele me disse assim. Aí ele diz: olha, Elaine, ele chegou para mim, ele disse assim, era o final de um bate-papo, ele disse, por favor, quero te pedir uma coisa. Eu disse: o quê? Me peça? Ele disse: nunca pare de escrever essas coisas tão legais que tu escreve. Eu disse: olha só que coisa linda, que coisa linda. E outro dia, teve um que me disse, outro dia não, ano passado, né? Teve um que me disse assim: ai, sabe, ele disse assim, lendo os teus livros, eu acho que tu teve uma infância maravilhosa, né? Que legal. Pegou, sabe? Lendo, tu teve uma infância incrível, né? Eu digo, eu tive, sim, eu acho que eu tive uma infância bem legal. Tanto que ela tá em mim até hoje. Então, esses retornos Exatamente. são muito legais. As crianças são muito espirituosas e elas são inspiradoras também. Elas vêm com umas tiradas muito legais que eu curto demais a gurizada, esses Muito encontros. bacana. Que delícia. Ó, a gente já está chegando ao fim. Eu queria. Você está com o livro pertinho de você aí, O Tempo de Navio? Ah, o Não? livro. O livro, o rascunho, né? É porque é, eu ia te falar para você ler um pedacinho que você gosta, para dar uma palhinha e a gente fechar a nossa conversa. Dá tempo? Dá, Dá o tem tempo? 10 minutinhos. Dá tempo, dá tempo. Então eu vou ler o E é só um início. pedacinho. Claro, é só um pedacinho, porque senão não vai ter graça, né, pessoal? Então é só um pedacinho. Uh, vamos lá, começando ele, então. Sempre que observava as nuvens, procuravam. O menino havia sonhado com um navio e sabia que ele existia. Era um veleiro, velas feitas de redes que deixam passar os 7 tipos de vento e pescam os peixes que voam no céu. Navegava há muito tempo, ora em nuvens carregadas e tempestuosas,
ora em nuvens mansas e rarefeitas. Durante dias, vasculhou o céu com o olhar, tentando distinguir nas baías de azul um casco ancorado. Por vezes, achou ter visto um mastro com bandeira que se revelava nuvem se desfazendo no ar. E de tanto olhar, o navio surgiu. Estava lá em cima, majestoso. Aparecia para logo em seguida desaparecer na imensidão branca e azul. O menino cá embaixo, olhos voltados para o alto, a enxergar mais casco e quilha, menos proa e popa. Deve ser essa a visão dos peixes no mar, pensou. Como se ambos tivessem concordado que a parada se fazia necessário, o veleiro aportou no cais aéreo. Âncora de vento na terra, escada de brisa no ar, navio balão a flutuar. E agora? Onde é o céu? Onde é o mar? E aí continua. Muito lindo. Vocês sentiram, né, gente? Que delícia desse livro. Que poesia. Eu já sou apaixonada, viu, Elaine? Queria te agradecer muito por ter dividido o seu texto com a gente, né? Com a gente editora, com a gente leitor. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, pessoal que está assistindo, fiquem atentos. A gente já vai lançar a pré-venda do livro com um pouquinho mais do gostinho dele. Em breve tem um book trailer aí para vocês verem um pouco mais. E é isso, Elaine, você quer dar um beijo, um tchau? Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, que, enfim, aceitaram o convite, estão aqui ouvindo. Para mim é uma delícia estar conversando a respeito de leitura, de literatura, falando desse livro tão querido e tão esperado, né? Um sonho realizado mesmo, que está lindo. Agradecer à editora, também a Letria, pelo capricho, pelo cuidado com a diagramação, enfim, com a editoração toda do livro. E, enfim, agradecer a todos. E eu vou mandar convite, vou esperar vocês no lançamento também, que vai ser em breve. Então, assim, prazer enorme. Que legal, isso aí. Dia 15 a gente está com a Odilon Moraes aqui, falando desse livro de novo. Depois você entra também para bater papo com a gente lá. Com certeza estarei aqui, gente. Muito obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Um beijo para você também. Um beijo, pessoal. Obrigada pela audiência aí. Obrigada.